Estamos de volta com o Manhã da Piedade. Se você tem algum pedido de oração ou agradecimento à Nossa Senhora da Piedade, sugestão de tema, então manda pra gente pelo WhatsApp 31 99642 8473. Dá para mandar também pela caixinha de perguntas lá no Instagram ou então se você estiver acompanhando pela transmissão ao vivo aqui no YouTube. Bom, agora chegou a hora do quadro Servo por Amor. Nesse quadro a gente conhece um pouquinho mais da história dos padres da nossa arquidiocese. Hoje a gente vai conversar com o padre Evandro Campos. Ele é reitor do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, o SACEG. Padre Evandro, muito bom dia! Bom dia, alegria de estar aqui neste programa da TV Horizonte, nesta manhã tão abençoada por Deus. Alegria toda nossa. Eu já tive a oportunidade de conversar com o senhor no seminário. É um prazer recebê-lo aqui no Manhã da Piedade. E eu já queria começar o nosso bate-papo com o senhor falando um pouquinho sobre como que foi essa escuta mesmo da vocação do senhor, da vocação sacerdotal. O chamado amoroso de Jesus, ele acontece a partir do cotidiano da vida. Então, vivendo com 15, 17 anos, aproximadamente a cidade, eu sempre participei muito da comunidade de fé. A minha paróquia de origem é a paróquia Nossa Senhora da Piedade, no bairro das Indústrias. E ali, vendo o testemunho de tantas pessoas, de tantos fiéis, vendo o testemunho do padre, eu fui sentindo no fundo do coração uma interpelação de Deus. Então, ele chama a partir das pessoas, a partir dos acontecimentos. Por que eu não poderia também gastar a vida para servir como o padre e tantas pessoas que dedicavam a vida em nome do Evangelho ao outro? E a partir dessa inquietação, uma inquietação no coração, também uma senhora participante da paróquia, em determinado momento, me vendo atuando, ela também fez uma pergunta, e essa pergunta calou fundo no meu coração. Você não tem vontade de ser padre? E aí, no momento de oração, diante do Santíssimo, eu senti o meu coração arder de amor, o amor de Deus me tomando e me chamando para essa missão. Então, foi um pouco assim, a partir da oração, a partir do cotidiano, a partir do testemunho das pessoas e do padre da paróquia, eu fui sendo conduzido a esse chamado e aí eu pude discernir que Deus queria e me chamava na sua vontade a esta missão. Em um dos nossos encontros, Padre Evandro, a gente conversou, era um evento no seminário sobre vocações. E aí, a gente conversando com alguns seminaristas, eles me falaram sobre a importância da escuta, dessa escuta atenta, porque Deus fala por detalhes, né? Como o senhor falou aí, né? Uma senhorinha que veio e perguntou sobre a vontade de se tornar padre. É importante que as pessoas elas estejam abertas mesmo a essa escuta. Então, geralmente, o canal da escuta, muitas vezes a gente deixa que ele vá se entupindo, né? Uhum. Então, hoje em dia é difícil escutar, a gente ter esse exercício da escuta, mas ele é fundamental porque Deus vai falando, como sempre na história da salvação, hoje também ele continua falando, chamando, e a importância da escuta. Então, a partir de uma criança, a partir de um doente, a partir de um acontecimento, uma situação, a partir da palavra dele, a partir da natureza, a partir do sofrimento, então Deus vai chamando e sempre manifestando a sua vontade aí. O problema é que muitas vezes a gente se torna surdo aos apelos, aos sinais, aos acontecimentos, aquilo que ao redor de nós Deus vai utilizando para nos tocar. Então, é fundamental essa escuta, e o discípulo de Jesus, a característica dele é
sobretudo, a escuta da palavra, a escuta de Jesus, a escuta do Mestre. Então, é fundamental também para a vocação presbiteral essa escuta. E puxando, né, para a questão mais geral, até mesmo pedidos de oração, né? Às vezes a gente ora, pede a intercessão de Nossa Senhora da Piedade por uma causa e a gente não se atenta ao que acontece ao nosso redor. E muitas vezes Deus vai nos responder através desses detalhes, né? Sem dúvida. Você falou de Nossa Senhora e o programa Manhã da Piedade. Maria, ela era a discípula, porque escutava. Então, São Lucas, no evangelho dele, por 2 vezes fala que Maria, diante dos acontecimentos, ela guardava no coração, escutava e guardava, porque aí ela ia exercendo a fé, ligando uma palavra com um acontecimento com outro, e ali ela ia vendo, sentindo o amor de Deus e a vontade dele. Então, ela também, como discípula fiel, nos ensina a escutar as pequenas situações do cotidiano. Deus aí manifesta o seu amor e a sua vontade. Ao longo desses anos já de vida sacerdotal, essa caminhada na igreja, Padre Evandro, quais foram os maiores desafios para o Senhor? Olha, são tantos desafios, né? Ainda mais nesse tempo, de um tempo para cá, as coisas se tornaram cada vez mais complexas, difíceis. Um dos desafios é a gente manter a vida espiritual. Então, com essa atividade toda, né, a vida hoje é uma correria, uma agitação. O desafio, primeiro, de alimentar a própria fé, alimentar a si mesmo com a palavra, com o amor de Deus, para que a gente possa ajudar a alimentar o outro. Cuidar de si é um desafio hoje, porque a gente vive para lá, para cá. Às vezes a gente não cuida de si, não cuidando de si, a gente também não cuida do outro. Então, esses desafios pessoais, mas também enfrentamos desafios a nível comunitário. Cresceu mais ainda, né, a pobreza, o sofrimento das pessoas, a dificuldade da vida em família. Então, a gente vai enfrentando aí essas situações todas, se colocando como servidor disponível, mas muitas vezes a gente vê situações muito dolorosas e isso também nos deixa assim também angustiados em ver as pessoas, o sofrimento, e às vezes a gente não poder fazer muita coisa. A gente às vezes faz como uma gota no oceano, mas as situações hoje, elas são muito grandes, né, a nível de sofrimento e dor. Sim, sim. Eu estava conversando no bloco anterior com o Padre Wellington sobre o real dever, né, social do cristão, e ele passa muito por isso, né? Esse dever passa muito pela instrução também. E o senhor, à frente do seminário aqui, né, o SACEG, o senhor tem uma função muito, muito importante, porque o senhor está criando ali, está abrindo caminhos para uma nova geração que veio para servir também, né? A Arquidiocese de Belo Horizonte, ela tem um cuidado muito especial com os futuros ministros presbíteros que estarão servindo nas nossas comunidades de fé. A Arquidiocese tem um projeto formativo em consonância com o Papa Francisco, com os documentos da Igreja, e a gente vem fazendo um caminho de muito cuidado espiritual, cuidado humano, cuidado afetivo, cuidado intelectual, cuidado pastoral, o cuidado com a pessoa do jovem que chega, muitas vezes, também ferido, fragmentado, marcado por tantas situações de limites. Então, a gente poder ajudar o jovem, primeiramente, a crescer nesse segmento de Jesus, enquanto pessoa, enquanto filho de Deus, enquanto discípulo, e a partir daí, sendo cuidado, ele poder cuidar também
a arte do cuidado, a alegria de cuidar de pessoas e comunidades de fé. Então, estamos fazendo esse caminho com uma equipe também grande, boa, de padres, de leigos e leigas, de fiéis, psicólogos, professores, porque também sozinho a gente não consegue, e aí essa equipe ela tem sido fundamental nesse caminho. Também aqui no seminário da Arquidiocese de Belo Horizonte, o Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, atualmente ele está no Convívio Emaús, e tem também a residência Cura d'Ars dos Padres da Maturidade. Uhum. São 14 padres. Essa presença também dos padres que já viveram um sacerdócio bonito, de doação de vida, o testemunho deles, a presença deles na vida dos jovens tem sido muito fecunda. Então, também é um caminho que tem construído, assim, um futuro para esses jovens que vale a pena, com todo o sacrifício, doar a vida como Jesus doou, para servir e ajudar tantos e tantas hoje. Então, o testemunho também dos padres tem sido um diferencial no cotidiano aqui do Convívio Emaús, onde está também o nosso querido seminário. Padre Evandro, é difícil a gente conversar, né, no tempo que a gente está vivendo, sem falar sobre a pandemia que estamos vivenciando. E eu imagino que, junto com a pandemia, vieram muitos desafios em várias áreas. Eu imagino que para a igreja também veio um desafio muito grande. Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente um pouquinho sobre esses desafios vivenciados ao longo aí desses quase 1 ano e meio já, que a gente tem vivenciado, né, vivido essa pandemia da Covid-19. De modo especial, aqui no Convívio, nós passamos um momento também muito difícil, porque nós temos 14 idosos, padres, né, com 80, 85 anos, 70. No primeiro momento da pandemia, ficamos muito apreensivos deles pegarem a Covid por causa também da idade, né? Então, tivemos que fazer todo um cuidado. Aqui no Convívio tem uma equipe de saúde que nos ajudou muito com os protocolos, com os cuidados, e também para que os idosos padres não adoecessem mentalmente, psicicamente, né? Porque o isolamento acaba deixando essa marca, essa sequela. Depois nós tivemos também alguns seminaristas e familiares dos seminaristas que pegaram a Covid, então também todo um acompanhamento, uma ajuda, uma presença, sabendo aí da gravidade desse momento da pandemia. E nós fomos, então, passo a passo, acompanhando, monitorando, orientando. Um dos fatores que nos chama a atenção, acompanhando aqui, sobretudo, jovens também que se preparam para o sacerdócio, a questão também social, como consequência da pandemia, né? As famílias, o desemprego, a própria alimentação, né? Muitas famílias a gente teve que ajudar aqui com alimento, tivemos que olhar cestas básicas, então também tem toda essa consequência social, psíquica, né? O adoecimento do emocional, o medo, fomos ajudando aqui passo a passo com a ajuda também de profissionais da área da saúde e da psicologia. E a dimensão espiritual, que é muito importante nessa hora, né? A esperança em Deus. Por mais que essa situação nos deixe acabrunhados e com medo e com sofrimento, que é real, mas a esperança de que a gente também vai, com a graça de Deus, vencendo passo a passo. Então, fizemos este caminho e uma descoberta bonita que fizemos ao longo desse tempo, os seminaristas voltaram muito para a família. Então, eles ficam aqui no seminário, mas a gente já vinha valorizando a presença da família na formação dos padres e nesse tempo a gente descobriu mais ainda a importância da família, da raiz da família,
nesse processo formativo. E queremos, pós-pandemia, continuar. Foi um aprendizado, com todo o sofrimento, com todas as dificuldades, a gente aprendeu uma lição muito positiva, de que a raiz da família ela tem que estar fecundando o caminho do padre, o caminho do seminarista, para que ele possa ser mais humano, mais fraterno, mais sensível. Esta raiz ajuda muito no exercício pastoral do presbítero. Então, a gente também está descobrindo aqui caminhos onde a família, no aniversário do filho que está no seminário, a presença nos momentos celebrativos, nos momentos de festa, a presença do seminarista lá também na família, nos momentos de luta e de alegria. Então, essa humanização, ela é fundamental, né? Como o Papa Francisco tem falado, o presbítero, o padre hoje precisa ser profundamente humano e espiritual. Exatamente. Padre Evandro, a gente já está caminhando para o fim da nossa conversa. Eu queria parabenizá-lo pelo belíssimo trabalho que o senhor tem feito à frente do SACEG, pela caminhada que o senhor tem traçado, né, na Arquidiocese de Belo Horizonte, e pedir para brevemente o senhor deixar um conselho para jovens que estão começando nessa vida sacerdotal, que estão ouvindo esse chamado de Deus, que estão atentos a esse chamado. O que o senhor falaria para eles? Primeiramente, eu queria agradecer à Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte, o programa Manhã da Piedade, que sempre nos apoia, incentiva. Vocês também fazem essa promoção vocacional, né, ajudando o jovem a encontrar um caminho, um rumo, uma direção. É difícil, às vezes, a gente encontrar uma direção, um rumo, um sentido para viver. E como que os meios de comunicação da Arquidiocese tem ajudado muitos jovens, sobretudo jovens, nessa hora de escolha, a escolher não somente por causa do dinheiro, do poder, mas algo que dê sentido à vida e que ele vai poder ajudar a dar sentido à vida de muitos. Então, agradecer profundamente os meios de comunicação, a Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte, o programa Manhã da Piedade. Eu queria dar esta palavra de alegria e de esperança a cada jovem que nos escuta nesse momento, que nos vê, que acompanha o programa Manhã da Piedade, a você também que é pai, mãe, avô, avó, se tem um neto, um filho, alguém conhecido, a nossa mensagem ao coração de cada um desses jovens é esta: vale a pena gastar a vida e doá-la no projeto de Jesus. Em nome do Evangelho, em nome da pessoa de Jesus, o amor verdadeiro, o amor do Pai entre nós. Este amor, este grande amor que se doou a nós, ele, em nome dele, vale a pena também doar a nossa vida, fazer dela um grande dom para o outro. Por isso, não tenha medo de arriscar a sua vida, a sua juventude, a sua energia, o que você é, o que você tem, para ajudar as pessoas, as comunidades de fé, a nossa igreja. Aí a gente encontra a felicidade para viver. Muito obrigada, Padre Evandro, pela participação, pela disponibilidade, que o senhor tenha uma excelente quinta-feira, um excelente fim de semana. Muito obrigada, viu? Um abraço. Eu que agradeço, a vocês também. E o Manhã da Piedade fica por aqui, mas amanhã, você sabe, a gente tem um encontro 8 da manhã no Bom Dia e às 10 da manhã com os melhores momentos da semana do Manhã da Piedade. Beijo grande, fiquem com Deus e até lá, tchau! Senhora, Mãe da Piedade,